Clandestino e Sideline, boa tarde a todos. 18 horas e 15 minutos, Terra da Rainha, nós cambada também mais uma vez. Pegando o embalo do vídeo de ontem, vou fazer esse de hoje, que eu tinha falado do problema lá, de dar o primeiro passo lá, né, os caminhoneiros de primeira viagem, né, para dar os primeiros passos para entrar numa empresa sem experiência. Sempre através daquele vídeo lá, tinha outros que já tinham me perguntado como eu fiz, né, que eu mais ou menos expliquei lá, e como eu me virei caminhoneiro, né, como se eu tive apoio, ou se eu, sei lá, tive inspiração de alguém. Vou dividir esse vídeo em algumas partes, né, em várias partes, para ficar, que senão vai ficar longo demais. Vou contar a história toda, talvez alguns de vocês possam se identificar com a minha, né, com o meu passado. Já começar lembrando que na minha família não tem ninguém, tive nenhum parente ou pai ou mãe que foi dessa profissão aqui, né? Entre parênteses, digamos assim, o meu pai, que ele foi caminhoneiro, mas quando ele tinha 20 anos, 18, 20 anos ali, né, naquela época ali, então eu nem tava no programa de nascer, né, ele nem conhecia minha mãe nem nada, então acho que nem conta isso aí, né? E outra, se eu fosse pegar por base das histórias que ele me contava, que ele passou com o caminhão naquela época ali, acho que assustaria qualquer criança, né? Que era só coisa ruim, né, que ele contava, né? Então acho que isso nem conta. Eu aprendi a dirigir carro, tinha 12 anos com ele, né? Sempre com o meu velho lá. E do primeiro momento que eu encostei no volante, né, eu fiquei drogado por causa disso aqui, volante. Gostava demais de dirigir, né? Meu pai tinha me apelidado de piolho de volante. Quando eu tirava férias, que eu ia pra Minas, eu era louco, ficava fissurado, né? Pior que aqueles drogados na Cracolândia ali, doido pra dirigir, né? Desde quando eu comecei a dirigir ali. Então, assim, eu tinha 2 férias durante o ano, que eu sempre passava em Minas, né, na fazenda da minha tia, porque eu já sabia que quando eu tinha minhas férias eu ia pra lá e eu podia dirigir, né, a caminhonete do meu velho lá no meio da fazenda lá, né. Era uma D10 branca, antiga. Então, assim, quando eu tinha férias eu sabia que aqueles pedacinhos de estrada de chão ali, algumas coisas eu poderia dirigir, né. Então começou tudo ali, né? Ele falava sempre que eu ia ser caminhoneiro. A praga do velho, né? Assim, esse moleque vai ser caminhoneiro quando ele crescer. E eu sempre falava, você tá louco, eu nunca vou ser caminhoneiro. Eu falava assim porque tinha alguns amigos naquela época ali que tinham o pai caminhoneiro, né? E eu via o sofrimento daqueles amigos ali, porque nunca via aquela pessoa, tipo os dias dos pais, né? O pai dele nunca era presente, no aniversário dele o pai dele nunca era presente, às vezes no Natal o pai dele não era presente. Então, assim, eu via o sofrimento daquele amigo meu ali, por causa dessa profissão, né? Porque, como todo mundo sabe, principalmente no Brasil, aqui menos, mas no Brasil traz muito problema para a família, principalmente no núcleo familiar, né? Quem é caminhoneiro, né? O cara tá sempre ausente. E eu via aquilo ali, então eu pensava assim, né? Quando meu pai falava, esse moleque vai ser caminhoneiro, eu ficava, não, você tá louco, rapaz. Não. E experiência com caminhão no Brasil eu nunca tive, né? Quem me pergunta direto se eu já dirigi no Brasil, eu nunca dirigi. Subi em caminhão no Brasil 2 vezes, né? Que a primeira eu tinha ali, era sempre em uma dessas idas pra Minas, um conhecido que eu nem lembro de onde que era aquele cara lá. Ele tinha um daqueles, não sei se era Volkswagen ou Mercedes, aquele bem antigo, que vocês chamam aí de muriçoca, né? Aquele bombadinho assim. Ele me deu uma carona de Goiânia até Uberlândia, né? Que ele tava indo pra São Paulo, então pra economizar o dinheiro do bilhete lá do ônibus, ele me deu aquela carona ali. Foi a primeira vez que eu subi no caminhão no Brasil. A segunda vez foi quando eu fui de férias em 2006, que eu já tava morando aqui, que eu saí de Goiânia pra Porangatu,
com um padrasto meu, no caminhão que ele tinha na empresa dele, se é que a gente poderia chamar aquele de caminhão, porque tava caindo aos pedaços, não tinha nada de caminhão naquilo ali, que eu nem sei como é que aquele caminhão chegou em Porangatu. Mas foi a segunda experiência que eu tive com caminhão no Brasil. A parte dessas duas vezes eu nunca dirigi, nunca subi em caminhão pra lado nenhum aí, né? Não sei, carteira, tudo que eu sei agora sobre o mundo do transporte, né? Tirar habilitação, carteira, como é que eu trabalho, ou é vendo vídeo de alguns de vocês dessa galera que faz vídeo no Brasil, ou comentários, né? Alguém comenta, não, aqui funciona assim, aqui funciona desse jeito, aqui a gente faz assim. Mas a parte disso aí eu não tenho a mínima ideia, porque eu nunca trabalhei no Brasil com caminhão. Não sei como funciona, não sei. Igual tem gente que fala que tirando a D o cara pode dirigir caminhão, pois aqui não pode. Então assim, completamente por fora, né, da realidade mesmo, nunca encostei no caminhão no Brasil. E essa fissura minha pelo volante, que começou desde os meus 12 anos, quando eu tive ali os meus 16, escuta só o nível de doidura do cara, né? Eu não tinha carteira, né? 18 anos, que era a idade para tirar carteira, os meus 15, 16 eu não tinha. Digamos que aqueles 16 anos, o cara tava ali com, né, uma barbinha na cara, o saco cabeludo já tava mais, né, digamos assim, parecendo com um homem. Olha só as ideias que eu tinha na minha cabeça naquela época ali. Eu ia agora já não dá nem pra fazer isso mais, né? Porque esse mundo informatizado que a gente vive, agora não dá pra fazer isso mais. Mas antigamente dava. Eu naquela fissura doida pra dirigir, eu ia na delegacia, né? Acho que eu rodei todas as delegacias de Goiânia. Todas, acho que todas devem ter o meu nome lá. E fazia uma ocorrência, né? Um BO, né? Um boletim de ocorrência. Eu chegava lá e falava, perdi os meus documentos, né? Perdi o RG, né? A carteira de identidade, perdi o CPF e perdi a habilitação. 16 anos, 15, 16 anos. Eles olhavam pra mim assim, mas você tem habilitação? E aquela época ali não tinha como eles controlar se o cara tinha, eles tinham que, sei lá, era uma coisa que tinha que ligar não sei aonde pra ver se o cara tinha habilitação. Mas não é igual agora que com o número de RG o cara puxa o CPF, puxa a habilitação, puxa o título, puxa tudo, né? De um documento só o cara sabe se tem tudo. Naquela época ele não tinha isso aí. Então assim, era mais fácil. E eu ia lá, com aquela vontade doida de dirigir. Eu com um amigo meu, a gente descobria esse sistema aí, né? Que a gente fazia naquela época ali. A gente ia na delegacia, tirava o boletim de ocorrência, que a gente tinha perdido os documentos. Aquilo ali valia por 30 dias. 30 dias de alegria total. Era 30 dias de liberdade, de tudo. Só faltava o carro, né? Mas a gente tinha aquela ocorrência que tava escrito lá, né? O cidadão tal de tal perdeu a habilitação. Tava lá, a habilitação, né? CNH. Então aquele a gente dirigia por 30 dias. E é como eu falei, galera, era 30 dias de alegria. Era 30 dias que a gente ia lá, zoava as menininhas, pegava as menininhas, colocava dentro do carro lá, emprestado de um tio, ou de um pai, ou de alguém, pra gente dar aquelas voltas, né? E como eu falei, como meu pai falava, piolho de volante, eu ficava louco, né? Aí vencia aquela ocorrência ali, eu já caçava outra delegacia, não onde eu morava ali no bairro ali, procurava outro bairro, ia lá, fazia a ocorrência de novo. Assim, ó, perdi a habilitação. Eu fui fazendo esse joguinho aí, até ali os meus 18, né, por 2 anos, sempre não tinha sempre carro para dirigir, mas tinha sempre uma ocorrência na mão para, se por acaso aparecesse alguém que tinha um carro e desse para dirigir, eu ia lá e mostrava a ocorrência, não, eu tenho habilitação, e mostrava ali, né, uma coisa de delinquente mesmo, né, uma coisa de malandro mesmo, mas era e além daquilo que, sei lá, né, da preocupação minha, eu não tava preocupado se era certo ou se era errado, eu tava preocupado que eu queria dirigir, eu era doido, eu queria, nossa, eu tenho que dirigir, cadê o volante, né? E eu fazia essa doideira aí, graças a Deus nunca bati carro com esse tipo de coisa aí, né, nunca causei dano a ninguém. Aconteceu uma vez, mas eu já estava habilitado já mas é outra história. E aquilo ali foi só aumentando, né? Cada vez que eu tirava essa ocorrência que eu poderia dirigir, aumentava. Sempre aquela coisa de dirigir. Até que chegou os meus benditos 18 anos, mas sempre a profissão de caminhoneiro,
nunca passava na minha cabeça, né? Que até então ali eu queria ser jornalista, né? Tava estudando para jornalismo, trabalhava na filial da Rede Globo ali em Goiânia, chama Jaime Câmara. Mas não tinha nada de caminhão na minha cabeça, nada. Tinha um amigo meu, que ele já tava maior, já tinha trocado de bairro em Goiânia, que o pai dele era caminhoneiro. E sempre conversando entre ele, meu pai levou pra mim viajar com ele, foi legal, foi isso, foi aquilo. Mas aí eu vi o outro lado da moeda dele, né, que era aquele sofrimento ali. Pô, Natal o cara tava sozinho, né, Ano Novo o cara tava sozinho, Páscoa o cara tava sozinho, o pai dele nunca tava em casa. Chegava, trocava a mala, zarpava, né, então eu falei assim, poxa, eu não quero uma vida dessa pra mim nunca, né, tá louco? De jeito nenhum. Até que chegou os meus 18 pra tirar a bendita habilitação, né? E quando eu fiz 18 anos certinho, né, no mesmo dia eu já fui lá e dei entrada na habilitação pra mim começar o processo lá pra tirar a carteira. E nós vamos pra segunda parte. É nóis!